Aí começou. Bom, fala galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo Casagrande, sou um dos sócios fundadores aqui da EQI Investimentos, que era um agente autônomo que está caminhando nesse momento, hoje em março de 2021, para se tornar uma corretora em breve. Então, se na posteridade alguém ver esse vídeo, talvez a gente já vai estar nesse processo e a EQI vai sendo cada vez mais conhecida, né? Então, eu estou iniciando esse projeto, já gravei o piloto 1, né, falando um pouco sobre seguro de vida com o William Bramati, e hoje aí eu recebo aqui uma pessoa especial que eu já conheço de algum tempo do mercado e acaba que a gente sempre fala de investimentos, de mercado e acaba não conhecendo as pessoas. Então, o meu projeto, eu estou meio que querendo fazer um formato dos podcasts que estão estourados aí na internet brasileira e no mundo afora, e trazer pessoas do mercado financeiro, e não só para falar de mercado, mas para conhecer as pessoas que estão nesse meio. E eu garanto que não só pessoas famosas ou conhecidas inspiram as pessoas nas suas histórias de vidas, mas pessoas que são mais anônimas, assim, que trabalham no mercado, revolucionam, que geram muitos empregos. Às vezes você acaba não conhecendo essas pessoas. Então, conversei com o William lá, agora nesse segundo piloto, né, eu vou conversar com o James. Tudo bom, James? Tudo ótimo. Tudo bom? Obrigado pelo convite, Ricardo. Não, o prazer é meu, né? Já se prontificar a fazer parte desse projeto. E assim, James, pode se apresentar, falar até teu nome completo, que para mim é um pouco difícil de falar. Para todos. Até meu pai fala que nem pronuncio corretamente. Meu nome completo é James Gulbrandsen. Gulbrandsen sendo um nome norueguês. Meu avô era norueguês. Então meu pai pronuncia de uma forma diferente, porque o primeiro idioma do meu avô e do meu pai era norueguês. Então eles pronunciam de uma forma diferente. Eu não consigo. Mas o teu nome completo seria qual? É James? James Gulbrandsen. Só com um sobrenome. Eu sou James Samuel. Samuel Gulbrandsen. Legal. Então, James, tem quantos anos? Conta um pouco mais aí da tua história. Quantos filhos, família? Vamos conhecer um pouco mais do James. Vamos lá. Eu farei 48 anos em junho, dia 27 de junho, é meu aniversário. Para quem gostaria de me mandar um presente, tá sempre bem-vindo. Eu farei 48 anos, nasci em 1973. Eu tenho 3 filhas, 3 meninas. Uma que faz parte do Twitter, a Hannah, tem 20 anos. Ela estuda em universidade lá nos Estados Unidos. Tem a Lia, que agora está tirando o equivalente, nesse momento, ela está tirando o equivalente americano ao Enem. Então, estou torcendo... Mas não vai entrar numa federal lá, né? Não, exato. É diferente, né? É diferente. Está tirando o que a gente chama de ACT, que tem SAT e ACT. Que são os 2 Enems dos Estados Unidos. Ela tem 17 anos. E a brasileira, a Samantha, ela tem 11 anos. É a mais nova. É a mais nova. Já nasceu no Brasil, no caso. Ela, na verdade, é uma história bem interessante. Ela nasceu nos Estados Unidos. E a gente nós decidimos montar NCH Brasil em 2010. E até criamos o contrato social da NCH Brasil Holdings, que é a nossa empresa, que é a Holdings dona da gestora. O contrato social foi assinado quando ela fez 1 ano, lá nos Estados Unidos, no aniversário dela mesmo. E aí, mais ou menos 8 meses depois, a gente mudou para o Brasil. Eu mudei primeiro, eu vim... a gente estava morando em Nova York, porque a sede da holding fica em Nova York. Eu mudei primeiro para montar casa. Eu acho que sou o único americano no Brasil que vive no Brasil mais de uma década que não seja casado com brasileira. A grande maioria dos americanos que eu conheço
são ou americano com brasileira ou americana com brasileiro. Mas minha esposa, ela falava nem sequer uma palavra em português quando a gente mudou. Então a Samantha, ela veio para cá com 20 meses. A gente mudou para o Rio de Janeiro e de propósito a gente colocou ela logo numa creche brasileira, porque sabíamos que estávamos assim estávamos aqui para ficar. Mas o nome dela já foi por causa dessa mudança, porque Samantha acredito que não é um nome inglês, né? É o americano. Samantha é um nome derivado do nome de Samuel. Então Samantha a gente deu o equivalente basicamente feminino a Samuel, no caso. Samuel é meu avô da mãe. E então, para dar um pouquinho de homenagem a ele, a gente passou Samantha para ela. E o nome do meio dela é Marit, que é um nome bem tradicional norueguês. Então tem os dois avós, aí, no caso dela, bisavós. Mas então a gente colocou ela numa creche brasileira, sabendo que, poxa, como Cortés fez com os barcos, ele quando chegou aqui na América do Sul, ele queimou os barcos, assim, dando sinal, voltar, exato, dando sinal que eles estavam para ficar. A gente queimou os barcos, estamos aqui para ficar, e colocamos ela nessa creche para que ela pegasse assim, a cultura, o idioma, etc. Hoje em dia ela fala português perfeitamente, ela até zoa da gente, ela zoa o nosso sotaque, esse sotaque aqui é texano em português. Sim, não perde, na verdade não vai perder nunca, né? Nunca. Ô, Jay, mas que ano que era isso aí? 2011. 2011. Eu vim em janeiro de 2011 e elas duas vieram em junho de 11. Minhas outras duas filhas são do meu casamento anterior, são da ex-mulher. A gente divorciou em quando que foi? Foi muito tempo atrás, 2004, 2005. E eu e a Mandy. Nome engraçado também, porque o nome completo dela é Mandalin. Então, mas, assim, então o nome dela é um verbo bem, assim, que é bem ela, manda, ela que manda. Como a maioria dos lares no Brasil e no mundo, acho. A Mandy, a gente chama ela de Mandy, mas ela... Eu conheço pelo Twitter que é Mandy in Real, né? Mandy in Real. Ela, aí foi... assim, adaptando, aprendendo português, e agora, hoje em dia, ela fala um português totalmente diferente do meu. Sem sotaque, né, na verdade. Todo mundo acha que ela é do Sul, que ela é gaúcha, assim, alemã do sul do Brasil. Até quando a gente vai para um restaurante, sempre chegam dois cardápios, um cardápio em português para ela e um cardápio em inglês para mim. Todo mundo acha que ela é brasileira mesmo. E James, no caso, a tua família, tu falou que tem duas filhas do primeiro casamento e uma do segundo. A tua família mora aqui hoje ou um pedaço mora lá com a ex-mulher, ou tuas filhas já estão independentes? Conta um pouco pra nós aí como é que tá. Porque daí depois a gente vai chegar por como é que foi essa transição. Sim. Quando mudamos para cá, em 2011, a Hannah, ela tinha 10 anos. Ela tinha 10 anos e a Lia 8. E então, as duas vinham, assim cada 3 em 3, 4 em 4 meses. Elas vinham para cá. Eu ia lá pegar elas e trazia elas de volta comigo. E ficavam, assim, umas 2, 3, 4 semanas. E aí voltariam. Quando a Hannah fez, tipo, 15 anos, ela jamais se importava com o pai. Sim. Ela só me liga para pedir dinheiro. Quando ela tem problemas, quando ela está precisando de dinheiro, ela me liga. A Lia, que já era bem independente desde ela era criança, ela fez essa transição aos 13 anos, um pouquinho mais cedo que a Hannah. Então, hoje em dia, dado as demandas e exigências da faculdade,
a gente vai, majoritariamente a gente vai para lá. Mas a Hannah, ela vem em maio. Ela vai passar 3 meses no Rio de Janeiro conosco. Então, a gente teve essa... assim, transição, assim. Eu não sei se conseguiríamos se não fosse pela tecnologia, né? 20 anos atrás, não sei se eu conseguiria ficar tão distante das filhas, né? Sim. Mas hoje em dia, tipo, eu falei, antes de chegar aqui na EQI, falei com a Lia, assim, dando algumas palavras, conselhos finais antes de ela entrar na prova, mas, assim, faço videoconference, falo com elas todo dia, então isso, assim, a tecnologia faz com que a distância seja menor, na verdade. Meu pai fala que ele estudou engenharia aqui em Joinville, eu sou da cidade de Lages, no interior aqui de Santa Catarina, e a distância lá de 400 quilômetros. Meu pai se comunicava por carta. E ele até fala que quando o avô dele morreu, ele ficou sabendo quase um mês depois que a mãe dele mandou uma carta. Então, hoje eu moro aqui em Balneário Camboriú, um pouco mais perto de Lages, 270 quilômetros. Mas eu vejo eles a cada 2, 3 meses, mas eu falo quase todos os dias por videoconferência, pelo WhatsApp e tal. Então mudou muito, né? Você consegue com certeza diminuir a distância, né? Com certeza. E para elas, assim, para nós, morando no Brasil, virou uma aventura, né? Tem muita gente até ontem, né? Ontem no Twitter ali. Me explica como você chegou aqui, né? Até vamos explicar para quem estiver assistindo, sei lá, daqui um tempão esse vídeo, é que ontem estourou o negócio do Lula lá, né? Que enfim, cancelaram todas as condenações dele. E aí no fim tweet, né? No Twitter, que eu e o James somos até ativos, bastante ativos, né? A bolsa desabou e tal, e a galera tava bastante indignada e falava: James, me explica qual é o motivo de uma pessoa em sã consciência trocar uma vida em Nova York, né? Depois você pode até detalhar isso. Uma vida confortável num país de primeiro mundo para morar no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, e no meio de toda essa confusão que a gente vive, assim, ó. Eu tenho hoje 32 anos. Na minha vida adulta, o Brasil sempre foi uma turbulência, né? Eu não peguei vamos dizer assim, a época de que o Brasil saiu da The Economist lá, que estava decolando, de 2002 ali, ou vamos dizer assim, de 2000 até 2008 ali, eu não peguei, eu era muito jovem, nem não trabalhava ainda. Então, na minha vida adulta só foi turbulência e não parou até hoje, né? Nos últimos 10 anos, pelo menos, né? A gente pegou a pior década da história do Brasil, né? Se a gente for ver de PIB, foi uma década perdida, né? Sim, foi totalmente. Bom, vou explicar como cheguei. É uma história talvez baseada por parte no meu DNA e por outra parte na sorte, vou dizer. Eu acho que eu tenho muita sorte por ter essa oportunidade de morar no Brasil. Sei que a última década não deu certo, mas eu acho que vai dar certo. A próxima vai dar certo. Quando eu era jovem, eu fui estudar em Portugal. E, assim, minha família tem muitas ligações com o México e a América do Sul. E então, eu sempre, meu tio era o chefe do Bank of America em Caracas, quando Caracas era a capital da América Latina, né? E nos anos de 80. E então, desde jovem, eu fiquei muito interessado na América do Sul. Então, eu tive uma oportunidade para ir para Portugal, não é América do Sul, mas aprendi português lá. Até eu falo bem melhor português de Portugal do que o português brasileiro. Então, meu sotaque de lá é bem melhor do que o que domina aqui no meu sotaque brasileiro é meu sotaque texano. Bom, então aprendi português lá. E estudei português na faculdade, junto com... Eu formei em economia e matemática aplicada, mas também estudei português. Meu português escrito é muito melhor que meu português falado. E aí, assim, tive sorte, digo que tive sorte, porque desde uns
11, 12 anos, eu queria trabalhar na Wall Street, lá em Nova York. Cresci em Dallas, mas eu comecei a ler Wall Street Journal aos 11, 12 anos e sempre quis trabalhar. Mas tu nasceu em Dallas? Eu nasci em Utah. Eu nasci em Utah enquanto meu pai estava estudando direita, né? Direito. E aí a gente mudou para Chicago, de onde ele é. E logo após Chicago, minha mãe, que é de Los Angeles, ela não aguentou o frio de Chicago. O pai do meu pai, o meu avô, era professor na Northwestern University por 40 anos, alguma coisa assim. Então, meu pai nasceu em Chicago e ficou lá a vida inteira dele. Então, a gente foi para Dallas. Então, eu mudei para Dallas quando tive, eu acho que 7 anos e fiquei lá até faculdade. Mas, assim, eu tive a possibilidade de ser contratado lá em Nova York, lá na Wall Street, por causa do meu português. Porque eu formei em 1997 e o Brasil estava bombando. Era a época das privatizações, a única época de privatização que o Brasil teve. É porque em 94 teve a estabilização da moeda, né, com o Plano Real. Exato. E aí começou a ter uma série de reformas. Aí o segundo mandato do Fernando Henrique, naquela época, foi que ele acelerou as privatizações da Vale. Exato. Enfim, de diversas empresas. Exato. Então, eu fui contratado pelo JP Morgan, em Nova York, para trabalhar na área de fusões e aquisições na América Latina. Mas com quantos anos tu tinha nessa época? Poxa, 22 anos. 22 anos. Se não me engano. 23 anos, quando fui contratado. Que daí você saiu de Portugal, formado, e voltou para os Estados Unidos. Exato. 23 anos e eu, assim, comecei no JP Morgan, mas 6 meses depois eu fui contatado por um amigo que estava no Morgan Stanley. JP Morgan é um banco de investimento ótimo, mas o Morgan Stanley é outro patamar. Primeira divisão. Exato, é a primeira divisão total. E o Morgan Stanley tinha decidido, logo no início de 98, que iria criar um grupo de M&A, fusões e aquisições, um grupo dedicado para o Brasil. Mas eles não tinham caras júniores como eu era, quem falava português. Então, meu amigo me contatou, me convidou, e dentro de 3 dias eu saí do JP Morgan e entrei no Morgan Stanley. E aí fiz parte do grupo inicial no Morgan Stanley e lá peguei muitas coisas legais, tipo negócios legais, tipo a privatização da Telebrás. Eu trabalhei só um pouco. Na verdade, as privatizações foram processos muito chatos e todo mundo queria dizer que estava trabalhando, mas de fato ninguém queria fazer, porque os processos foram muito, muito chatos, muito burocráticos. Vamos falar um pouco disso depois, depois... Mas peguei, então, a fusão da Ambev, a gente representou Brahma, então esse foi um negócio legal para estar lá no nascimento da Ambev. E aí outros negócios, e assim, foi por isso que peguei, foi aquela experiência em Portugal, que me trouxe para cá, porque logo em seguida saí do Morgan Stanley em 2003, se não me engano, fui para o buy-side, fui para... Mas nessa época do Morgan Stanley, você vinha constantemente para o Brasil, mas não chegou a morar aqui. Não. Eu vinha basicamente cada 10 em 10 dias. E aí, São Paulo ou Rio? No início, tudo São Paulo. No final, nos últimos 2 anos, tudo Rio, porque a Petrobras contratou Morgan Stanley em 99, se não me engano, para entrar numa fase assim inicial dela para fazer as primeiras aquisições estrangeiras. E então eu trabalhei 1 ano mais ou menos numa troca de ativos entre a Petrobras e a Repsol YPF. Repsol, que era dona antes da Cristina,
roubar da YPF, da Repsol. Então, e aí conheci um cara que... Mas assim, eu não sei dessa história, mas isso na Argentina? Aqui no Brasil. Eu tava sempre no Rio de Janeiro. Não, sim, mas esse Sim. embrolho na Exato. Argentina. Tá. Então, a Petrobras Argentina, ela existe por causa desse negócio. Então, basicamente, nós que criamos a Petrobras Argentina. Entendi. A Petrobras trocou alguns campos. Era para trocar alguns campos e mais participações em algumas refinarias e postos de gasolina para receber EG3, que é um sistema de refino e postos de gasolina lá na Argentina. E a estatal argentina de petróleo é Repsol? YPF. Repsol é uma empresa espanhola. Desculpa, Repsol tem as motos. Exato. É espanhola que era dona da YPF. Mas YPF foi, ou YPF, foi roubada. Nacionalizada pela Kirchner. Aí estragou tudo. Isso foi depois. Isso foi tudo já foi montado. A Petrobras Argentina continua de mercado livre, na verdade, mas então peguei muitas coisas legais lá na Morgan época Stanley. no Morgan Stanley. Mas quando eu fui trabalhar numa casa bem conhecida lá nos Estados Unidos, ninguém conhece aqui. O nome até dele é esquisito, é Wasatch Advisors. Wasatch são as montanhas em Utah. E Wasatch Advisors foi fundado por um ex-aluno do meu avô, lá na Northwestern University. Então, eu estava, assim, procurando, eu queria sair do Morgan Stanley, então estava procurando em várias casas de investimento, e meu avô falou: James, vai lá, liga para o Sam Stewart e fala que você é meu neto e pede trabalho dele. Então, fiz isso exatamente. Ele me convidou a ser entrevistado e logo depois eu fui contratado e a gente mudou para Salt Lake City. E que, assim, eu não gostei porque é muito frio lá. Mas a experiência foi excelente. E lá eu fui responsável pela área de investimentos na América Latina, nos fundos de equities. Lá a casa tinha mais ou menos 20 bi de dólar e 10 fundos de investimentos. E logo depois que cheguei, o portfolio manager com quem eu trabalhava, os pais dela faleceram. E aí ela pediu uma licença de, 12 meses, um ano, basicamente. Então, com 7 meses na casa, de repente eu virei portfolio manager. Foi, assim, algo que... De quanto que era o book do fundo? 1,2 bi de dólar. E nessa época você tinha quantos anos já? Poxa, nesse momento seriam 30 anos. 30 anos. Um pouquinho. 1 bi e 200 de dólar. E o fundo foi bem, mas foi um fundo de high growth, né? Small cap, high growth. E lá na casa, eles tinham um fundo global, que era, assim, um fundo pequenininho, esquecido por todos, ninguém queria topar porque era pequeno, mas eu quis, porque aquele fundo tinha muito potencial de crescer. Era um fundo all cap, então a casa era especialista e continua especialista em small caps. Então aprendi muito sobre small caps deles. Mas esse fundo global foi um fundo, assim, all cap. Poderia comprar qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí, é por isso, eu vou dar um pouquinho de culpa no Moran, que trabalha aqui, que é sócio aqui na EQI, porque em 2004, eu reparei uma empresa, assim, porque a casa é quantamental. A gente assim, faz análise fundamentalista, visitamos empresas, mas a indicação inicial é sempre quant, sempre pelos números. Reparei essa empresa que, poxa, parecia que nem tinha ciclicalidade. Ficava numa cidade
pequenininha no Brasil chamada Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, Companhia chamada WEG, ou WEG, WEG, que é isso, né? Liguei, Moran atendeu, porque ele era RI da empresa. Eu fui para Jaraguá do Sul, conheci a empresa. Na época era WEG 4. Acabei, assim, demorou uns 2 meses para todo dia operando para comprar as ações. Não tinha muita negociação, pouca liquidez, né? Que a gente Exato, mas virou a posição mais relevante do meu fundo global. Porque eu acabei topando, saindo daquele fundo grande, dentro da mesma casa, né? A maioria das casas nos Estados Unidos tem vários fundos. E eu pedi topar fazer para a gestão. assumir aquele fundo e largou o maior lá de 1,2 milhões de dólares. E aí, assim, o fundo fez, assim, alguns anos fantásticos, foi destacado pelo Wall Street Journal, etc. E esse fundo, na época, tinha quanto mais ou menos de patrimônio? Poxa, quando eu comecei, tinha 49 milhões, né? De dólares? De dólares. A casa tinha 20 bi de dólar. O fundo em que eu estava tinha 1,2 bi e eu optei a assumir um fundinho de 49 milhões. Era o dinheiro na conta corrente da gestora. Exato. A gente cresceu esse fundo para mais ou menos 500 milhões ao longo do tempo, então deu um crescimento bom. Mas foi durante essa época em que, assim, a razão por que eu estou aqui foi por causa daquela época, porque eu conheci GP Investimentos, porque o GP Investimentos abriu capital, eu acho que em 2005. E aí eu fiz parte do Roadshow, e uma das partes mais relevantes do GP Investimentos na época foi BRZ Investimentos, que foi o braço de fundos de investimento deles. E eles pregavam muito sobre o potencial de crescimento de CPFs no Brasil. Não faz sentido que na época tinha menos que 500 mil, alguma coisa, se não me engano, CPFs. Em 2005, eu acho que naquela época devia ter menos de 100 mil CPFs. Provavelmente. E eu, assim, esse conceito foi fixado na minha cabeça. O conceito de, caramba, o Brasil, a quinta maior economia do mundo, agora a sexta, né? Mas na época a quinta maior economia, e ninguém investe. Aqui nos Estados Unidos está totalmente saturado de CPFs, Social Securities nas bolsas. Lá não, aqui não, no Brasil não. Então eu até apresentei a GP Investimentos para o comitê de investimentos lá da Wasatch Advisors, porque eu pensei, cara, vamos comprar uma parte boa dessa empresa. Vamos comprar 10%, 15% da empresa e vamos fazer uma parceria para participar no crescimento. Eu sempre aquela ideia de criar uma gestora, ou ter participação de uma gestora no Brasil, assim, aquela ideia foi fixada naquele momento. Então, teve a crise, 2009. Eu estava aqui porque todo ano eu vou para a conferência CEO Conference do BT. Na época foi UBS, mas era do Patual e agora atualmente BTG. E assim, encontrei com alguns amigos ex-Morgan Stanley que criaram uma gestora mais private equity, não tinha fundo de investimento, e eles me convenceram a sair e criar, junto com eles, um fundo de investimentos em ações aqui no Brasil. Fiz isso e logo em seguida fui contatado pela Family Office do fundador da NCH Capital, que queria uma participação. Então, basicamente, o que a NCH Capital basicamente existe por aquela decisão em 2009 para criar um fundo FIA aqui no Brasil. FIA brasileira. E aí virei sócio da NCH, que tem 17 bi de reais sob gestão.
assim, tem quase 1 milhão de hectares de fazendas no mundo, é uma das maiores donas de fazendas do mundo, privada, donas privadas do mundo. Então, tem, assim, recursos, etc. Então, a gente fez essa parceria, virei sócio e... Então, tu trabalhou durante algum tempo na Wasatch. Aí você saiu, ficou num tempo com esses teus ex-Morgan Stanley que te convidaram, e aí ao mesmo tempo você saiu ou continuou tocando essas duas outras? Não fez sentido para eles virem conosco. Então, para a NCH, no caso. Exato, porque eles estavam fazendo private equity. Os fundadores da NCH não queriam private equity ainda. Agora queremos, mas na época não queriam private equity no Brasil. Eles queriam fundos de investimento em ações no Brasil. Para entrar no mercado direto. E aí a gente fez uma divisão e o que eu fiz em 2009 basicamente foi a plataforma da criação da NCH Brasil Gestora. Ah, entendi. Então... Enfim, a NCH já estava olhando para o Brasil naquela época, Exato. Porque o Brasil de principalmente 2002 até 2008 foi era a sensação do mundo, né? Exato. E aí 2008, veio a crise, todo mundo entendeu, 2009, 2010 o mercado voltou forte, Exato. né? Isso. E aí, enfim, muita gente estava aqui no Brasil, os gringos, né, que a gente chama, tinham vindo muito, e aí você veio nessa leva. Legal saber, não sabia? Exato. E assim... A razão por que eu estou aqui é muito simples. É a mesma razão porque você está aqui, porque assim, o BTG Digital existe, porque as plataformas existem, é porque todos nós acreditamos que a cultura de investimentos no Brasil vai crescer e que tem muito espaço para crescer. Tem 3 milhões de CPFs? 3 milhões e meio, acho. Né? Poxa, é nada. O jogo ainda nem começou. Então, eu e a Mandy, a nossa família e meus sócios, nós fizemos uma decisão em que vamos participar no crescimento, vamos tentar no máximo possível participar na educação financeira, etc, etc. Mas vamos participar nesse crescimento. Lá nos Estados Unidos é o inverso que está acontecendo. Tem fundos ETF que estão dominando fundos de investimento. Aqui não, assim, vai crescendo ETF, os fundos passivos, como chamamos, mas fundos ativos e tecnologia relacionada com gestão de capital tem muito espaço para crescer e vai cada vez mais crescendo. Por isso que eu estou aqui. E entendi e faz bastante sentido, que eu acredito também, não só como pessoa física, mas como empresa, a gente continua acreditando, a não ser que a gente tenha planos ambiciosos de continuar crescendo. Enfim, mas naquela época, é legal de te perguntar isso, porque, tu veio em 2010, 2011, mas... Teve muita empresa estrangeira que saiu do Brasil em 2012, 13, 14, né? Sim. E aí que começou toda a confusão que a gente vive até hoje, que não passou até agora, né? Então, ainda mais, eu sei que já fizemos até um churrasco lá na tua casa, no Rio de Janeiro. Então, você mora no Brasil, no meio de toda essa turbulência durante todos esses anos, e ainda mais no Rio de Janeiro, que é o centro da confusão. Centro da confusão, então me explica se em algum momento você deixou ou você se apaixonou pelo Brasil, a tua família também. Conta um pouco mais aí dessas decisões aí. Sabe, para nós, nós fizemos uma decisão em 2010, uma coisa que todos nós temos as nossas qualidades boas e qualidades não tão boas. Uma qualidade em conjunto que eu tenho com a minha esposa, que eu acho que seja boa, é que a gente, assim, quando a gente diz que faremos alguma coisa, a gente faz. E somos muito persistentes, muito persistentes. E então a decisão de mudar para cá e criar essa empresa é uma decisão que, assim, nós temos feita e nunca iremos voltar para trás. Até o meu sócio, George, em 2004,
desculpa, em 2014, ele veio pela primeira vez para o Brasil no dia depois da reeleição da Dilma. Naquela segunda-feira maldita. Né? Nossa, eu lembro muito bem. Também eu. E a gente fez uma reunião com o Esteves, com o André Esteves lá no BTG, para apresentar o George, meu sócio, para ele. E o George falou uma coisa que representa todos nós, que ele falou para o Esteves, cara, a gente vai ficar aqui para sempre. Não, quando a gente diz que faremos algo, a gente faz. E é uma coisa que... Então, claro que, assim, a gente sofre de saudades, que seria ótimo se eu pudesse passar mais tempo com minha mãe, com meus irmãos. Eu sou de uma família de 5, eu sou o mais velho de 5. Não tenho visto meu irmão mais novo desde 2015, coisas absurdas assim, né? Simplesmente porque quando nós estamos lá, ele está em outro lugar. Cada um vai vivendo sua vida e acaba dando desencontro. Então, com certeza, mas a gente acaba assim, adotando por isso que as amizades, a gente acabou valorizando muito mais as nossas amizades aqui no Brasil, porque essas amizades, os nossos amigos viraram família para nós, viraram os nossos familiares no Brasil. Então, tem sido uma aventura. Eu confesso que no momento em que a Dilma foi reeleita, foi talvez o pior momento da última década. Eu até vou falar, mas naquele momento, quando a gente estava no Joby, né? Tava todo mundo assim animado que talvez o Aécio vá ganhar. Todo mundo enganado. E assim, logo depois da apuração final, aí a gente voltou para casa e eu falei para a Mandy, I'm sorry, sinto muito por ter te trouxe até aqui, né? Trouxe você até nessa zona e ela, don't worry, keep going, né? Vamos para frente. Foi talvez o único momento em que senti algum tipo de, poxa, será que fizemos a decisão correta? Mas no final das contas... que daí, assim, o sentimento que... Talvez não de todo mundo, mas aí foi uma decepção, mas logo depois que começou o governo, o segundo mandato, você viu que não ia muito para frente, aí a esperança voltou, né? Aí 2015 foi um ano de muita esperança, 16, 17. Exato. E aí a gente continua na esperança. Continuamos na esperança. Teve o Temer, tem, por exemplo, Eduardo Guardia foi um ministro assim, excelente. Ele agora é CEO da BTG Asset hoje em dia. Teve aqueles 18 meses, assim, as nuvens assim, saíram e o sol brilhou e foi... O problema foi que a imagem do Temer naquela época era muito associada a Dilma, a velha política, mas se o povo tivesse entendido... desse uma credibilidade pelo trabalho, talvez ele tinha chance na reeleição, né? Exato. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Ô James, e me conta, assim, essa experiência de Brasil, Rio de Janeiro, porque eu, no caso, aqui vivo no sul do país, né? É um outro país, inclusive até recentemente você esteve aqui passeando, né? Que tua esposa não conhecia o sul, e você até fez um tweet, Santa Catarina, de longe, é o melhor estado do com Brasil. certeza. E é totalmente diferente do Rio de Janeiro, né? De longe, Santa Catarina é o Brasil que deu certo, né? Balneário, Camboriú é o Brasil que deu certo em vários aspectos. Assim, vivendo no Rio de Janeiro tem sido interessante, entre aspas. Assim, tem aquela vantagem da beleza natural, tem aquela vantagem assim a gente vive, você já conhece a nossa casa, a gente vive 2 minutos da orla, e assim, eu acordo todos os dias entre as 4 e as 5 da manhã,
Assim, meu dia começa, assim, eu faço surf, eu ando de bicicleta, faço surf quando der para surfar. E aí, poxa, assim, é o melhor começo que existe talvez no mundo de um dia de trabalho. Do dia feliz também. Exato. Mas aí tem a questão de, caramba, tem a confusão, tem crime, a minha esposa já foi assaltada, faca no pescoço dela, fui sequestrado. Tu foi sequestrado? Sim. Tem coisas assim absurdas que têm acontecido. Então, basicamente, eu acho que a gente aprendeu, nós evoluímos ao longo desses últimos 10 anos. Nós aguentamos bastante e sempre ficamos, quando a gente passa, por exemplo, a gente passou alguns meses durante a crise no ano passado lá nos Estados Unidos. E, assim, quando a gente voltou, foi uma questão de, poxa, eu esqueci da confusão do Rio de Janeiro. Acaba porque fica um pouco lá, você acaba se distraindo. Exato. Até a questão de se cuidar, não ser assaltado e tal. Então, por exemplo, esse negócio de ser assaltado com arma ou faca no pescoço, por exemplo, isso é uma realidade totalmente diferente aqui de Santa Catarina. Então, você sabe que hoje aqui tem 200 pessoas trabalhando nesse escritório. Eu conheço todo mundo e tal, porque converso tenho trânsito com todo mundo aqui dentro. É difícil ouvir alguém que teve uma história de primeiro ser assaltado, depois ainda mais armado ou com a faca no pescoço. Então é uma diferença de um Brasil diferente aqui, né? Então, não sei se tua mulher ficou traumatizada, foi muito traumático esses assaltos ou não? Foi, para ela foi. Porque realmente mostrou. A gente sempre. Eu faço uma coisa lá no Rio de Janeiro. Se você me vê na rua, eu estou sempre de camiseta e bermuda. Tipicamente de Havaiana também. Porque na rua eu quero a aparência de um turista. Turista gringo. É muito raro que os bandidos, assim, mexem com os turistas, com os gringos. Minha esposa anda de carro blindado. E assim, é muito difícil. Todo mundo, mesmo com a cara assim, sulista, alemã que ela tem, é muito difícil alguém querer mexer com ela, assim, assaltar o carro. Mas são essas coisas que a gente simplesmente tivemos que lidar, aprender e, poxa, sobreviver. Sobrevivência. Tem que ir bola pra frente porque é a realidade, né? É a nossa realidade. Mas a filha, a Samantha, por exemplo, quando a gente está nos Estados Unidos, ela pergunta sempre, mãe, pai, quando que a gente volta para casa? Estados Unidos não é a casa dela. Entendi. É o Brasil, é o Rio de Janeiro. James, eu vejo assim que por talvez ser texano, assim, eu não conheço tão a fundo a cultura no Texas lá, mas eu vejo que identifica um pouco com o Brasil, assim, e eu vejo que você gosta bastante dessa identificação e quem sabe seja isso que te prende também bastante aqui no Brasil, né? Pelo clima também, ser um clima bom. Também, sabe, o texano, ele é muito famoso pela gentileza dele. Todo mundo no Texas tem um ditado que todo texano é simpático. Você não vai encontrar um texano que não seja simpático. E eu identifiquei logo aqui com o sul do Brasil, porque eu acho que as nossas culturas são muito semelhantes. Todo mundo, assim, nem todo mundo, mas a maioria das pessoas aqui bem educadas, simpáticas. A gente cumpre com a nossa palavra. Eu não preciso de contrato. Assim, se a gente acorda de alguma coisa, se nós concordamos, se fizermos algum acordo, eu vou cumprir com a minha palavra sem a necessidade de contrato.
é um jeito bem texano de viver. Eu percebo a mesma coisa aqui. Eu percebo que a mesma coisa. Por isso que identifiquei muito fácil e rápido com vocês da EQI. Porque percebi logo que, cara, vocês são do bem, vocês assim, estão com o mesmo projeto que nós temos, que é, bom, vamos crescer essa cultura de investimento no Brasil. Todo mundo beneficia disso. Então, sim, tem essas qualidades em comum entre o Sul, entre o Texas. Não, o resto do Sul dos Estados Unidos é bem diferente do que o Texas. Mas o Texas e aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, eu acho que somos bem semelhantes. Não, legal. E, James, uma coisa que eu ia te perguntar, que já que a gente está falando de toda a tua trajetória e tal, e hoje a NCH, no caso, como é que está o negócio de vocês? O que vocês estão vendo para o Brasil nos próximos anos? Agora vamos falar um pouco de mercado. Perfeito. Que é legal ver tua visão hoje. A gente está aí, enfim, em março de 2021, né? Muitas coisas acontecendo. Mas quais que são as perspectivas e também qual que é a visão dos gringos lá fora em relação a toda essa confusão que periodicamente acontece aqui, né? Sim. Bom, o nosso negócio está crescendo. Vou ver aqui se recebi. Tem uma notícia que não posso anunciar nesse momento, mas quem assiste essa gravação vai entender. Vai entender depois. Eu te falo depois, tá? Tá. Mas a gente está crescendo. A gente montou o nosso primeiro fundo, o Maracanã FIA. Ele é um fundo ele é brasileiro, mas ele é um estilo bem americano. A gestão desse fundo é bem americana, porque por que a gente montou o Maracanã? O Maracanã FIA, ele é o FIA long only, talvez menos volátil do Brasil, tá? Long only é só porque o pessoal que está assistindo é só comprado em ações. Exato, né? exato. Ele entrega o resultado do IBOV, mas com uma volatilidade de entre 10 a 15%, comparado com volatilidade de 34 até 40% do IBOV. Então, a nossa meta é que seja o fundo de investimentos que deixa você dormir à noite e não deixa a gente preocupar com essas coisas brasileiras, né? Ele foi desenhado na verdade, para o público menos que gosta de bolsa, mas não gosta de muito risco, e também para fundações lá fora, porque as fundações nos Estados Unidos, eles demandam volatilidade baixa, retorno absoluto, e que seu drawdown, ou seja, a perda máxima da máxima para a mínima, essa perda tem que ser minimizada, sempre. Sempre. Por exemplo, ano passado, o Bovespa caiu quase 50, a gente caiu 7 no máximo, né? Eu vi que até alguns te criticaram ali no Twitter, você colocou que realmente o fundo não deu dor de cabeça durante a crise. Exato. A gente sabe que durante ano de crise tem quedas altas. Assim, a nossa meta durante ano de crise é basicamente para ficar fora da volatilidade, entregando 2%. Que gostaria demais, mas a jornada do meu cotista não foi uma jornada de perder metade do seu dinheiro e tiver que recuperar tudo. A jornada foi, você perdeu 7% para ganhar 2% com volatilidade de 15% comparado com volatilidade de 55% do Ibovespa. Não mata ninguém um fundo. Não matou ninguém. E ainda mais, fundações, assim, para responder a sua pergunta, lá fora, o Brasil ainda está fechado para o estrangeiro que gostaria de entrar em fundo de investimento brasileiro, tal como o Maracanã FIA. Fiz uma chamada
uma Zoom com uma das fundações mais relevantes dos Estados Unidos, que é cliente nosso em outros de nossos fundos lá fora, na sexta-feira passada, assim, eles estão pensando, talvez, se a eleição de 2022 der certo, talvez eles vão entrar de volta. E o Maracanã FIA é exatamente o que eles demandam. Voo baixa, performance absoluta, com drawdown minimizado. O resto do negócio, a evolução do nosso negócio é que temos um dos primeiros fundos de CRI, que na minha opinião é a joia na nossa coroa, que é o NCHB11, um fundo imobiliário que só investe em CRI. Ele fará 8 anos esse ano. Ele é o 6º fundo brasileiro que investe apenas em CRI. Ele é o primeiro FII sob a administração do BTG. É o primeiro FII. É o sexto, oitavo do mais antigo do Brasil. Sim, e o primeiro administrado pelo BTG. Fora da asset do BTG. Sim, de fundo imobiliário. Exato. E então a gente está com, assim, a nossa visão é que esse fundo vai longe. A gente fez incubação, digamos, de mais ou menos 7 anos. A gente colocou 42 milhões de dinheiro nosso para criar o track record, a performance do fundo. E no ano passado a gente abriu ele para o mercado. Exato. Agora, hoje em dia, temos mais que 5 mil cotistas. Passamos 7 anos com apenas um cotista, a NCH Brasil Holdings, e agora temos mais que 5 mil. Isso provavelmente vai crescendo. E, por final, a gente está com um projeto de agronegócio. A gente, como falei, temos mais ou menos 1 milhão de hectares lá fora, sob gestão, e a gente, então, achamos que tem muito espaço para trazer aquela inteligência e experiência para o mercado de FII, mas FII focado em agronegócio. Então, vai ter mais FIIs da NCH Capital, inclusive mais FIIs tradicionais, tipo fundos de CRI, fundos de tijolo, mas também fundos de agronegócio. E, no caso, esse de agronegócio, ele vai comprar propriedades e vamos dizer assim, ele ganha pela administração? Como é que funciona? Provavelmente como é que é o modelo de gestão? O primeiro provavelmente vai ser o modelo de sale-leaseback, ou seja, a gente compra um pedaço de um terreno do dono, ele opera a fazenda, o terreno, e a gente recebe o dividendo, o yield dele pelo que ele paga para a gente para operar aquele pedaço da fazenda. E aí a gente distribui para o cotista. Com certeza teremos outro fundo agro que seria dono da propriedade. E por final, relacionado ao que está no meu e-mail, que a gente vai democratizar já nesse ano, logo, investimentos em ações em qualquer lugar do mundo. A gente vai lançar um fundo global. A gente já tem 2 lá fora. A gente vai lançar um fundo global junto com um parceiro bem importante nosso, entre todos nós. E aí a gente vai comercializar. E então, quem tem R$500 querendo participar diversificar em ações lá fora, num fundo que investe em todos os países do mundo, vai conseguir através de nós. E o nosso parceiro em comum. Legal. Legal, James, e assim, você falando ali, questão agro, o Brasil tem poucos fundos de agro, né? Tem poucos. E o Brasil é um dos maiores produtores não faz do sentido, mundo, né? do agronegócio. Na verdade, se não fosse o agronegócio, talvez o Brasil não estaria se segurando do jeito que se segura. Com certeza. Se não fosse pelo agronegócio, o PIB teria caído 10%, 15% no ano passado.
o que segurou realmente foi o agronegócio, que segurou a PIB. Economia e tal. E assim, uma outra coisa que me chamou a atenção, igual tu falou, um fundo de pensão lá que está olhando o Brasil só em 2022, para tu ver como todo esse ruído, essa confusão atrai o crescimento e geração de emprego, crescimento econômico de um país, né? Porque imagina se um fundo está falando isso, imagina isso vezes o resto do mundo, quanto de dinheiro não podia estar entrando aqui para fazer esse desenvolvimento. E aí se a gente tem um fundo agro, poderia ter 50 fundos agro em questão de anos, em um ano, sei lá. Exato. A gente acha que é uma área muito, muito pouco explorada e provavelmente representa... Como que a gente vai crescer no Brasil? Vamos continuando com o Maracanã-FIA. Eu acho que um dia o brasileiro vai entender o que é conseguir dormir, vai entender que talvez voo não é vida, voo não é vida, e vai gostar do Maracanã. Mas a gente vai crescer muito na área na área imobiliária, muito na área de agronegócio e eu acho muito na área de investimentos no exterior. É muito difícil para o brasileiro conseguir investir no exterior. O Brasil faz assim tudo o que puder para basicamente fechar as nossas fronteiras para negociar lá fora, e a gente vai quebrar essas... começar a dar acesso cada vez mais fácil, né? Exato. Igual fala, né, que a economia brasileira, o mercado, na verdade não é a economia, mas o mercado de capitais brasileiro equivale a 1% do mercado global, né? Isso. Então, se tu tem dinheiro, não sei se todo mundo sabe, mas se você tem dinheiro só no Brasil, ou se o patrimônio está só no Brasil, você está participando de 1% do mercado financeiro mundial, né? E quem vai investir nesse fundo eu vou assinar, logo depois eu vou assinar o contrato, mas vai ter acesso, assim, vai distribuir, vai conseguir uma diversificação, a gente vai investir no Japão, vamos investir na China, vamos alocar na Tailândia, vamos alocar na Inglaterra, nos Estados Unidos, no México, África do Sul, Austrália. A gente tem, nos nossos fundos atuais, a gente tem investimentos em mais que 35 países. E então isso traz também uma diversificação cambial. Sim. Então, assim, porque quem investe está vendendo real para comprar dólar, para comprar iene, para comprar euro, etc. Thai baht também, Legal, James. Já conversamos aí praticamente 1 hora ali, estão 57 minutos apontando, o bate-papo vai indo. Eu sei que você tem compromisso daqui 10 minutos aqui, então não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre toda a tua trajetória, a tua vida, sobre o Brasil. Cara, eu finalizar aí, né? Eu amo o que vocês têm lá nas escadas, né? Aquele ditado que tudo nos trouxe até aqui. Exato, tudo nos trouxe até aqui. Eu também vivo por isso. Eu acho que tem, assim, não é uma coisa ou duas coisas, são muitas coisas. O fato de que meus avós emigraram da Noruega como jovens, né? Tiveram a coragem de sair do seu país para ir para os Estados Unidos. Que a família da minha avó materna também teve a mesma coragem. Pobres, todos os meus antepassados eram pobres, ninguém era assim nobre, todos pobres. E assim, que tiveram a coragem de sair do seu país natal e criar uma nova vida, assim, um conjunto de muitos fatores. E também o fato de que, cara, a gente ama o brasileiro. Não, a gente ama o Brasil, mas quem nós amamos é o brasileiro. Tá? O brasileiro, sei que tem bandidos, tem pessoas do mal, mas qualquer lugar do mundo tem a gente boa daqui são entre as melhores pessoas do mundo. Então, fizemos amigos com você, com seus sócios, suas famílias. Tudo isso faz parte do que nos trouxe até aqui. Legal.
Pô, a bela frase pra gente finalizar, tudo nos trouxe até aqui e é o que nos, vamos assim, dá vontade de continuar pra frente, né? É isso mesmo. Tá bom? Tá. James, brigadão. Um bate-papo muito legal para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o James, sobre a história dele, sobre o que fez tudo nos trazer até aqui, né? Então, galera, deixe um like aí no vídeo, se inscrevam no canal e se puder aí, compartilhem com seus amigos, familiares ou quem gosta bastante de mercado financeiro e de uma boa história, tá bom? Valeu e até a próxima. Aí. Ok. Ok.